A gente vai falar primeiro sobre a IDE, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Eles são um conjunto de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de programas em si. Seu compilador e mais. Eu vou dar exemplos mais sobre IDE no final da aula, tá certo? Operações básicas, que são soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo ou resto da divisão entre dois inteiros. A soma em C, ela também é indicada pelo sinal de sempre que a gente conhece, maisinho. A subtração pelo mesmo sinal. A multiplicação, ela é indicada por um asterisco. A divisão por uma barra e o módulo ou resto da divisão entre dois inteiros, ele é representado pelo símbolo de porcentagem. A operação em si, aqui é um exemplo prático, digamos assim. A adição, o operador aritmético dele é o próprio símbolo da adição. Enquanto que a expressão algébrica dela é f mais 7. A gente escreveria assim no normal. Enquanto que em C é f mais 7 também, do mesmo modo. Só que, digamos assim, você pode dar um espaçozinho para o programa reconhecer melhor, mas o espaço, com espaço sem espaço, não vai interferir em muita coisa. A subtração, que é o menos o operador aritmético, e a sua expressão algébrica é P menos C. Sendo que a expressão em C também é P menos C. A multiplicação, que é o asteriscozinho, como eu falei, é B vezes M. Você, na expressão algébrica, a gente já bota direto. A gente geralmente não bota o símbolozinho. A gente já escreve B, B. A gente já sabe que isso é uma multiplicação. E enquanto que em C, você é obrigado a utilizar o operador. Você bota B, asteriscozinho M. A divisão é indicada por uma barra, onde x, enquanto que na expressão algébrica é x sobre y, ou x dividido por y dividido por y. Enquanto que em C é x dividido por y, ou y dividido por x, dependendo do que você quer dividir. O módulo ou resto da divisão de dois inteiros, como eu disse, ele é indicado pelo símbolo de porcentagem. Sendo que o R, mode S, e em C é R, porcentagem S. Vou mostrar um exemplo agora das operações básicas. Aqui é a divisão. Digite o valor de A, é 2. O valor de B também é 2. Então, a divisão de A por B vai ser 1. Isso daqui é o que o programa vai imprimindo para você quando você fizer esse cálculozinho. Digite o resto da divisão, você digita o valor de A e o valor de B. Porque nesse caso, a pessoa escolheu 2 e 2. O resultado é 0, já que 2 dividido por 2 vai dar 1 e a gente não vai ter zero, não vai ter resto. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor, viu, gente? As operações básicas, o que é que acontece? Os parênteses, a ordem de sequência. A gente sabe que em matemática a gente também tem uma ordem a seguir. E uma ordem também existe na linguagem de programação. Os parênteses, que são, os próprios parênteses, eles são avaliados em primeiro lugar. E se os parênteses forem alinhados, a expressão no par mais interno é a primeira a ser avaliada. E se houver vários pares de parênteses no mesmo nível, ou seja, um dentro do outro, eles serão avaliados da esquerda para a direita. A multiplicação, divisão e módulo. Eles são avaliados em segundo lugar. Se houver vários, serão avaliados da esquerda para a direita. Já a adição e a subtração, eles são avaliados por último. E se houver vários, serão também avaliados da esquerda para a direita. Operações básicas, um exemplo, se a gente for escrever em C. A biblioteca, duas bibliotecas que a gente vai inserir, que é a stdio.h e stdlib.h. Int, porque a gente está declarando variações do tipo inteiro, a gente viu os tipos de dados na primeira aula. A, B e soma. Printf, digite um número inteiro. Scanf, porcentagem de, para poder ler o tipo inteiro. E
a variável, o I comercial e a variável. Diga, Janine. Da fomentação um pouquinho a fonte, que não dá para ver direito. Menina, eis a Porque questão. tá Não, claro, aí eu não consigo enxergar. Tô com eu, óculos mesmo assim. não, eu entendo do teu lado. É só porque o slide não é meu, gente. O slide era de Thaís. Ver o que, dá pra fazer. Ai, meu Deus. É só um minuto que eu vou tentar resolver isso aqui. Mas enquanto isso, deixa eu pedir ajuda aqui. 2 minutos. Alanda, consegue no Drive pra mim compartilhar o slide comigo, por favor? Janine, me diz onde foi que você parou de conseguir enxergar que eu leio pra você o que tá escrito, enquanto a gente não resolve essa questão do slide. Foi quando você começou a falar, aí eu não consegui acompanhar. Eu tava tentando enxergar. Esse slide aqui, Esse daí, sim. pronto. A primeira linha dela, que tem em verde, ele tá incluindo uma biblioteca, que é a Stdio.h. A segunda inclui outra biblioteca, stdlib.h. Tem um int main, para dar começo ao programa. O int, na quarta linha, ela tá declarando A, B e soma como variáveis do tipo inteiro. O printf está pedindo para digitar um número inteiro. Já o scanf, ele tá pedindo para o usuário inserir, no caso, né, o valor da variável A. O printf, de novo, pede um número inteiro para o valor de B e a soma, que vai ser A mais B. E depois tem um printf dizendo o valor da soma, porcentagem D barra N, soma, para poder mostrar o resultado da soma. O exercício me pede um programa que some dois números do tipo inteiro e em seguida multiplique por um outro número do tipo inteiro. Então, teremos que a gente vai declarar, já que é inteiro, o int. Vou colocar A, B, C. Soma, multi, ponto e vírgula no final. O printf, onde vou dizer, escolha um valor. Escolha um valor. Rainha. Ponto e vírgula de novo. Scanf. Abre aspas. Porcentagem D. Por que porcentagem D? Porque como a gente viu na primeira aula, o D, esse porcentagem D, é utilizado quando nós usamos variáveis do tipo inteiro. Float é porcentagem F, double é porcentagem LF, varia de acordo com o tipo de dado que você está declarando. O E comercial e o A, porque ele vai solicitar o valor de A. Printf de novo, escolha outro valor, barra N, ponto e vírgula. Scanf, porcentagem D, vizinho comercial e um B. Ponto e vírgula aqui, soma é igual a A mais B. Ponto e vírgula. Printf. Escolha um valor para multiplicar. Vai. Porque eu uso barra N. Barra N é para poder pular uma linha no programa. Quando ele rodar, ele tá sempre pulando essa linhazinha. Página D, vírgula, o E comercial. O que eu posso colocar aqui é mostrar o valor que deu a soma. Printf. O valor da soma foi 2 pontos, porcentagem D, vírgula, soma.
Aí aqui eu boto um barra N. E o ponto vírgula. Multi é igual a soma vezes C. Ponto vírgula. Printf. O valor final foi porcentagem de vírgula multi. Continuar. Pode ir. As estruturas condicionais. As estruturas condicionais, elas são instruções para testar se uma condição é verdadeira ou não. Instrução if, que é se, if else. O else é se não. Ou se não, se, você também pode utilizar. E também nós temos os conectores and, or e not. E, ou e não. Seus respectivos símbolos. Os dois e's comerciais significam o and. Barra, barra é o or. Barra, barra em pezinha, totalmente em pé. E uma exclamação é o not. A instrução if, ela executa uma ação indicada somente quando a condição é verdadeira. Caso contrário, a ação é desprezada. If, condição e uma listinha de instruções que vai vir depois da chave. Exemplo, if de A maior que B, chave, printf, A é maior que B, caso A seja realmente maior que B. Senão, ela não vai imprimir nada disso. Instrução else. Ele permite executar outra série de instruções em caso do não cumprimento da condição. If else. Exemplo, else, printf A menor que B, relacionado ao if anterior de se A maior que B. Se A for maior que B, ele vai imprimir A maior que B. Se não, no caso, esse é o else, ele vai imprimir que A é menor que B. Vocês entenderam? Ficou muito complicado. Deu pra entender aqui. Deu pra entender. Aqui dá para visualizar melhor. Como eu disse, era relacionado àquele A maior que B. Então, if, se A for maior que B, printf, A é maior que B. Se não, printf, A menor que B. É importante lembrar de abrir sempre as chavinhas depois do if e fechar, também depois do else, fechar tudo direitinho, senão dá erro no código. E os conectores, and e or. And, os dois ezinhos comerciais, a expressão resultante só é verdadeira se ambas as expressões unidas por esse operador também forem. Exemplo, x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 9. Ou a expressão resultante é verdadeira se alguma das expressões unidas por esse operador também for. Ou seja, se você tiver uma falsa e uma verdadeira, vai ser verdadeira. Exemplo, a igual a 0 ou a menor que 0. Aqui é um exemplo de usando i. Se A for maior que 0 e A maior que B, vai fazer uma multiplicação. Multi é igual a A vezes B. E imprimir na tela o resultado é porcentagem D barra N multi. Lembrando que tá com H aqui, não é porque a gente digitou errado não, gente. É porque se você não insere a biblioteca para mudar a linguagem de C, no caso, mudar para português Brasil, se você botar um E lá sem ter essa biblioteca, ele vai ser impresso assim. Se A for igual a 0 ou A menor que B, vai fazer uma subtração, onde sub é igual a B menos A. Printf, o resultado é e o valor da subtração, o valor final. O not, que é o não. O not, ele inverte o valor lógico da expressão a qual se explica. Exemplo, se x não for igual a 2.
Exemplo do if. Se x não for igual a zero, sub de igual a x menos 3. Só que ele está invertendo o valor. No caso, x igual a zero. Se x for diferente de zero. O exercício. Fazer um programa que calcule a média aritmética de um aluno e dizer se foi aprovado ou reprovado, sendo que para ser reprovado, a média aritmética deve ser maior ou igual a 7. Eu vou fazer esse com vocês. E o terceiro, vocês fazem. E qualquer dúvida, vocês falam comigo. Bom, o exercício pede um programa que calcule a média aritmética de um aluno e diga se ele foi aprovado ou reprovado, sendo que para isso a nota tem que ser maior ou igual a 7. Então, a gente vai declarar um tipo float, porque você pode ter 6,5, 7,5, por aí vai, N1, vírgula, N2 e M para média. Printf. Diga a sua primeira nota. Barra N. Vírgula, ponto e vírgula, F, porcentagem F, vírgula, Ezinho, em 1. Printf, conforme a segunda nota. F. Porcentagem de F, vírgula, do comercial N2. Ponto e vírgula. M vai ser igual a N1 mais N2 dividido por 2. Printf. Agora a gente vai usar o if. Printf. If M por maior igual a 7. F. Aprovado. Else. Questão da indentação para estar certinha. Else. F. Média final. Barra T, para dar um espacinho. Por porcentagem F. Final. Então agora a gente executa. Diga a sua primeira nota. 8. Segunda nota foi 6.
Aprovado, sua nota final foi 7. Aprovado, sua nota final foi 5. A gente vê que funciona certinho. Bom, gente, é isso. As referências da nossa aula. Nos siga no Instagram e CodeUp. Nosso GitHub já está também na ativa, já temos um repositório do curso de lógica, o e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, e não se esqueçam, qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo Discord, e-mail ou Instagram. Até quinta-feira. Boa noite a todos.